E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Estamos aí de volta. Hoje nós vamos falar sobre o meu amigo Sócrates, né? Meu amigo Sócrates. E por que vamos falar sobre o meu amigo Sócrates? Porque ele, o jeito dele, a personalidade dele e o método dele são coerentes com a nossa conversa até agora sobre filosofia com ensino fundamental. E ele passa a ser assim também um norte para essa atividade que o professor vai exercer em relação aos alunos, né, mediados pelo conteúdo. Então eu vou falar sobre Sócrates, vou deixar minha mente bem solta assim, porque eu vou lhe falando e de certa forma eu não vou explicando, né? Eu não vou dar uma aula sobre Sócrates, mas falar aquilo que de tudo que ele é, né, é interessante para essa perspectiva da filosofia em sala de aula no ensino fundamental. Bem, o que é interessante sob essa perspectiva? Né? Sócrates era uma pessoa comum, não era uma pessoa rica, era uma pessoa feia, né? Que tinha uma cabeça grande, enfim, então não era uma pessoa bela, nem a época dele, muito menos agora. Ele era uma pessoa que hoje seria chamado de vagabundo, no sentido de que ele perambulava, né? Ele ficava pelas praças, buscando o diálogo. Lembrando que a época, e não sei se é muito diferente agora, mas a época principalmente, a filosofia era o espaço do ócio, né? Quem filosofava era aquele que não tinha atribuições, que não tinha atribulações, pelo menos relativas ao trabalho. Então, Sócrates, mesmo não sendo um sujeito bem aquinhoado, né, não tinha riquezas, mas ele se dava ao ócio, de certa forma forçando uma situação que era dada aos ricos, ele forçava, ele acabava tendo o ócio que era dado aos ricos, ele se dava apesar de ser pobre. E me lembro aqui a expressão conhece-te a ti mesmo, que muitos dizem que foi Sócrates que cunhou, né? Não é bem isso. Essa expressão estava no pórtico do deus Apolo, portanto era bastante conhecida essa expressão e Sócrates se identificou com ela, mas não a produziu. Então, conhecer a si mesmo, essa era uma preocupação que Sócrates tinha e ele, portanto, se punha a dialogar com as pessoas, levando em consideração que elas precisavam conhecer a si mesmas, tanto quanto ele tentava conhecer a si mesmo. Tanto que ele acaba dizendo sobre si mesmo que ele nada sabia, né? Era dito, a Pitonisa disse que ele era o mais sábio dos homens e ele, portanto, tentando conhecer em si mesmo essa sabedoria, chegou à conclusão que não a tinha, que ele não sabia nada. Portanto, ele não queria ensinar, sob o ponto de vista de que ele não tinha o que ensinar, né? Portanto, o que ele fazia era as pessoas aprenderem com elas mesmas, fazia com que as pessoas descobrissem nela mesmas a sabedoria que elas tinham. Então a verdade estava nelas. E como ele fazia isso? Ele fazia através do diálogo, né? Muitos dizem que era o parto socrático, né? Ou seja, ele através do diálogo, que não era fácil, né? Ele ia trocando ideias, dialogando, né? Entre perguntas e respostas, né? Quem respondia era a pessoa que dialogava e essa pessoa que chegava às conclusões, e sempre a tentativa era conclusões sempre superiores às anteriores.
Guardate Socrate. Ti saluto, Socrate. Oh, guarda, il bellissimo Ippia. Era un pezzo che non avevamo il piacere di vederti in città. Dove vai così ben equipaggiato? Vado al ginnasio a pronunciare un discorso sulla genealogia degli eroi. Ti piacerebbe sentirlo? Ho da fare e non posso sfortunatamente accompagnarti. È un discorso che ho già fatto e che tutti mi hanno detto che è molto bello. Mi farebbe piacere avere anche la tua opinione. Hai detto molto bello. Sai dunque cos'è la bellezza? Ma certamente. E saresti capace di spiegarmelo? Facilissimo. Una bella vergine. Socrate, ecco che cos'è bello. Una buona risposta. Ma dimmi, Ippia, si può dire che una bella giumenta è bella? Sì, al mio paese ci sono giumente di gran bellezza. E una bella pentola, Ippia, si può dire che è una bella cosa? Non capisco, mio caro Socrate, che tu ti possa servire di un oggetto così prosaico per parlare di cose così elevate. Ah, che vuoi farci? Sono soltanto un buzzurro. In ogni modo devi ammettere anche tu che una bella pentola è bella. Sì, può darsi. Però la più bella delle pentole a confronto di una bella vergine è brutta. Come la più bella delle vergini sarà brutta se si confronta ad un dio, non è questo che dici? Esattamente. Eppure mi hai detto prima una bella vergine, ecco che cos'è bello. E adesso mi dici che se si confronta ad un dio è brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo. Vedi, non mi dici ancora che cos'è la bellezza. Te lo spiegherò un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. No tempo do meu amigo Sócrates, né, era o tempo dos sofistas, o auge dos sofistas. Quem eram os sofistas? Eram os estrangeiros, né, muitos eram estrangeiros, que circulavam por Atenas trazendo novidades e argumentando, discutindo, trocando ideias, vencendo pelo argumento. O sofista era aquele que viajava, e, portanto, ele conhecia outras realidades, outras constituições, outras leis, e, portanto, eles vinham com bastante conhecimento e discutiam também com os jovens e traziam uma novidade, que é a verdade não existe, a verdade ela é relativa, né? É relativa a cada um e, portanto, cada um faz o que quer de si. Não que fossem sujeitos que queriam desfazer alguma moralidade, não, eram sujeitos que traziam essa novidade, eram pagos para isso. Portanto, Sócrates também convivia no momento de atribulação, porque em Atenas a democracia estava em alta e tínhamos os sofistas, e tínhamos os votos, tínhamos os julgamentos, também tínhamos guerras. Portanto, era um tumulto, né? Era uma grande cidade, do ponto de vista da época. E Sócrates estava ali, caminhando pelas praças e, portanto, através do diálogo, chamava as pessoas para o discurso. Quem ele chamava? Em tese, qualquer um, o que era uma característica bastante interessante. Numa sociedade machista, ele podia chamar mulheres, podia chamar escravos. Sob esse ponto de vista, ele chamaria sim, qualquer um. Por outro lado, havia uma certa escolha. Podia ser qualquer um em termos de lugar social, mas não era qualquer um, do seu ponto de vista, que ele escolhia aqueles que estavam dispostos, aqueles que estavam no momento propício para a troca de ideias. Porque era preciso, ao discursar ou ao dialogar, que a pessoa estivesse disposta. Então era, ao mesmo tempo que era qualquer um, não era qualquer um, porque tínhamos que escolher entre todos, ou melhor, Sócrates tinha que escolher entre todos aqueles que estavam disponíveis para o diálogo, porque não era uma situação fácil. Portanto, ele começava com aquela pergunta: mas o que tu quer dizer com isso? O que tu queres dizer com isso? Né? Se era sobre a beleza, o que é o belo? Se era sobre a justiça, o que é a justiça? E era a partir daí que começavam uma espécie de disputa, e que quem ganhava essa disputa era sempre a pessoa que dialogava. Não era Sócrates. Sócrates não queria nada, né?
quem ganhava era a pessoa que discutia, porque ela chegava a conclusões superiores às conclusões anteriores. Supõe-se, porque Sócrates não deixou nada escrito, supõe-se que ele tenha escolhido o diálogo, a fala, o debate, não só porque era propício, porque havia democracia, e havendo democracia a necessidade da fala era enorme, mas também porque ele confiava mais no diálogo, na conversa viva, entre duas pessoas que se olham nos olhos, do que a escrita. Também porque era de hábito o teatro, as discussões públicas. Então, tudo isso levou ao meu amigo Sócrates optar pela fala e não pela escrita. Então, ele optou pelo discurso vivo, pelo discurso emocional e emocionante, né? Porque as pessoas ficavam assistindo. Então, ele era ele ensinava um jeito de procurar a resposta dentro de si mesmo. Então ele não ensinava um conteúdo, mas uma forma. Quais são os pontos altos? A fala, portanto, o diálogo, é ponto alto. O olho no olho, é ponto alto. A ideia de escolha de qualquer um, mas aqueles que estão prontos para o diálogo, para o embate. Então não é, portanto, né, qualquer um. É qualquer um e não é qualquer um. Né? E a ideia de que é preciso que o interlocutor tire de si as respostas. Então, é um conhece-te a ti mesmo. Percebam que esses pontos são importantes, junto com o pensar do Paulo Freire. Pensem como é importante ler um Sócrates, ler os diálogos socráticos, entrar nesta perspectiva, né? Perspectiva democrática, perspectiva de duas pessoas iguais que conversam, independente de quem são essas pessoas, imiscuir-se no desejo de encontrar aqueles que estão dispostos ao diálogo, a ideia de que a resposta do interlocutor é muito importante no sentido de, né, no sentido de evolução interna. Então, a função da pergunta é buscar a evolução interna daquela pessoa, redirecionar, talvez, as suas reflexões, os seus conceitos para algo qualitativamente diferente, qualitativamente, se for do ponto de vista da ciência, qualitativamente superior e, portanto, pessoas iguais, respeitosas, né, que partem da situação X dialogal para a situação X linha, X mais um pouquinho, um pouco melhorada. Então, fica aí mais uma dica para o que entendemos ser a filosofia no ensino fundamental, com o ensino fundamental, certo? Feito!